Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Hoje a gente vai fazer da forma de antigamente, não teremos slides, então eu peço que você abra a sua Bíblia, ou acesse aí a sua Bíblia do seu celular, ou outro aplicativo que seja, lá no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, vou falar igual o pastor Luiz Carlos aqui. É tão bom ouvir o barulho das páginas da Bíblia, né? Sendo manuseada e tal. Coisa linda. Uma parábola muito conhecida, você já deve ter lido, ou certamente já deve ter ouvido sobre ela. Chamada Parábola do Bom Samaritano. Aguardar mais um pouco, porque eu já fui cobrado que às vezes eu falo e já começo a ler muito rápido. E não dá tempo de achar. Então, Lucas, capítulo 10... versículo 25 até o 37. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele, o perito, respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Agradecemos porque tu fala aos nossos corações, Deus. A nossa oração é que teu Espírito Santo fale conosco. E que, se for a tua vontade, Deus, transforme vidas aqui nesse lugar, Deus. Que possamos sair daqui renovados, reconfortados, Pai, mas na certeza que o Senhor está conosco todos os dias. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu não sei você, mas para mim essa é a melhor época do ano. Essa é a época de dezembro. Eu tenho vários motivos para pensar dessa forma. Primeiro, porque talvez eu tenha uma memória de quando eu era menor, e aí sempre no final do ano, para um estudante, é período de férias. Então você já começa a desacelerar um pouquinho. E no meu trabalho, nós temos essa última semana do ano e a primeira semana do ano seguinte, sempre um pouquinho menos de trabalho. Isso, para um ano exaustivo, é para a gente um alento, um pequeno oásis no nosso deserto de labuta diária. Mas também é o mês do meu aniversário, né? Então, sempre quando é o mês do aniversário, a gente fica um pouco mais feliz também. Mas, para nós cristãos, especificamente, o mês de dezembro é o mês do Natal. E nós já estamos aqui em clima natalino. Já temos árvore de Natal ali na frente, já temos cantatas sendo produzidas. Hoje à noite tem as crianças, agora pela manhã as nossas queridas irmãs já trouxeram músicas de Natal para nós, para nos lembrarmos do nascimento de Jesus. E agora, particularmente, a nossa cidade está mais bonita do que já esteve antes, com as suas ruas, a praia, a orla, linda orla, toda iluminada, lembrando do Natal. E é um clima assim de muita euforia, de muita alegria, porque comemoramos o Natal, só que muitas vezes esquecemos o real
sentido desse Natal. O Natal é sim o nascimento de Jesus. Mas o que significa o nascimento de Jesus para nós? O nascimento de Jesus, ele foi uma resposta de Deus a respeito das suas profecias que ele tinha falado para o seu povo em todo o Antigo Testamento. Só que quando Jesus nasce, talvez o sentimento de todos não fosse unânime. Para aqueles que esperaram esse nascimento com muita ansiedade, foi realmente muita alegria. Mas eu acho que algumas pessoas, tenho certeza, que muitas pessoas não tiveram o mesmo sentimento de alegria, de euforia, como nós hoje temos a respeito do nascimento de Jesus. O bebê Jesus, quando nasce, ele rompe um silêncio, aparente silêncio de Deus, e ele traz nova esperança para um povo. Mas esse povo, que tem a sua esperança renovada, é um povo que estava sendo oprimido, era um povo que estava sofrendo nas mãos de vários impérios que passaram por aquela região desde o exílio da Babilônia. E quando Jesus vem, a gente cantou aqui lindamente, através das irmãs, no Magnificat, o canto de Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, a gente vê isso claramente. Uma resposta de Maria para aquilo que era o nascimento, do que significava o nascimento de Jesus. E lá no capítulo 1 de Lucas, Maria canta, quando visita a sua prima Isabel, ela começa a fazer a sua canção, mas no versículo 51 do capítulo 1, ela diz o seguinte: Ele, Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. A gente já tem a ideia, desde o começo do Evangelho de Lucas, que para algumas pessoas o nascimento de Jesus não era uma boa notícia. Que para algumas pessoas que eles se aproveitavam da situação, da forma que o mundo girava, não seria essa excelente notícia como foi para aquele povo que estava sofrendo, como foi para Maria. E Lucas ele vai fazer um paralelo com Mateus aqui, naquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. Quando ele inicia falando sobre as bem-aventuranças, ele começa dizendo o seguinte, olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres. Isso está lá no capítulo 6 de Lucas. Bem-aventurados vocês, os pobres. Bem-aventurados vocês que agora têm fome. Bem-aventurados vocês que agora choram. E aí, paralelamente, ele fala, se o bem-aventurado eram os pobres, ele fala, mas ai de vocês ricos. Se antes ele falava que bem-aventurados é agora o que tem fome, ele fala, ai de vocês que agora têm fartura. Se ele fala que bem-aventurados vocês agora que choram, Lucas fala, ai de vocês que agora riem. E aqui, meu querido, minha irmã, meu irmão, o problema não é ser rico, ter fartura, rir. O problema é que as pessoas que estavam assim, na sua grande maioria, naquela época, era que essas pessoas estavam aproveitando do sistema de opressão daquele mundo. A pergunta que nós fazemos é, para nós hoje, Jesus é uma boa notícia ou uma notícia que abala o nosso mundo? Será que conseguimos viver de acordo com os valores do reino? Ou para nós, Jesus é só apenas um bebê que está lá na manjedoura, que nós vemos e ficamos felizes apenas no Natal? O nascimento de Jesus, para mim e para você, precisa cada vez mais significar uma necessidade contínua de reexame das nossas ações, das nossas atitudes, da forma como nós agimos no mundo. E a parábola do bom samaritano é o ponto central do Evangelho de Lucas para falar exatamente sobre isso. Sempre a gente tem que ter ideia disso, que Jesus ele veio e coloca o reino de ponta cabeça. Da forma como o mundo agia, agora Jesus fala, não. Vocês ouviram o que foi dito, vocês estão vendo como as coisas acontecem, mas agora vocês precisam entender como é, de fato, o reino de Deus. Como as coisas devem andar de acordo com a vontade de Deus. E aí, essa parábola, ela inicia no fim da jornada de Jesus aqui na terra.
É a caminhada final. Jesus está indo em direção a Jerusalém, onde lá ele vai ser julgado, crucificado, e graças a Deus ele vai ressuscitar para a nossa vida. Mas ele vai dizer o seguinte, ao longo dessa parábola, quando o mestre, o perito da lei, ele chega para Jesus, ele pergunta para Jesus como deve herdar a vida eterna, o que é que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Ele faz algo que era muito comum para aqueles mestres daquela época. Era muito comum 2 mestres dialogarem, ou um discípulo e o mestre perguntar ou conversar acerca daquilo que a Bíblia fala. Os rabinos tinham esse tipo de interpretação. Eles liam a lei e tentavam, a partir da lei, extrair o que Deus quer falar através das palavras de Deus. E o mestre da lei, ele pergunta para Jesus, como é que você, Jesus, que se diz mestre, ou dizem que você é mestre, como é que você entende o que devemos fazer para herdar essa vida eterna? Então é uma pergunta que é totalmente legítima e honesta. Ele não está fazendo uma pergunta, apesar de que o texto inicia falando que ele queria provar Jesus, mas era algo que acontecia, era algo que era comum naquela época. Mas aí quando Jesus ele pergunta para o mestre da lei, ele pergunta para ele o seguinte, o que é que está escrito na lei? E como é que você lê? Jesus queria deixar claro para aquele homem que existem formas de você ler aquilo que está escrito. O que está escrito e como você lê. Talvez aqui na mente daquele homem, ele estava tentando entender a vontade de Deus e achando que aquilo que ele pensava acerca da lei era de fato a vontade de Deus. Mas se a pergunta foi, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, existem formas de você entender a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, de acordo com a sua interpretação, ela pode levar à vida ou ela pode levar à morte. Em João, no capítulo 8, quando aquela mulher pega em adultério e é levada aos pés de Jesus, o que é que aqueles homens falam para ela? Eles utilizam exatamente aquilo que estava escrito para julgar, para condenar aquela mulher. Só que a interpretação que eles usam não é uma interpretação de vida, mas uma interpretação de morte. Jesus fala, o que é que você lê através da palavra de Deus? O que você lê produz vida ou o que você lê produz morte? A vida que Jesus fala aqui, que aquele homem pergunta, é além da vida eterna, pensando no pós-morte, na ressurreição, de morar com Deus eternamente, mas também na concepção, é uma vida digna de ser vivida, uma vida abundante, uma vida realmente bem vivida, como diz, viver de acordo com a vontade de Deus e seguindo os seus preceitos. Só que talvez aquele homem ainda não conseguiu entender, de fato, alcançar a extensão dessa palavra de Deus que traz vida. E é isso a gente vê ao longo de toda a história do cristianismo, que muitas pessoas, ao invés de usar a palavra de Deus para trazer vida, usou a palavra de Deus para trazer morte. E você pode pegar seus livros de história, assistir algum documentário e vai ver que a escravidão muitas vezes foi legitimada pela palavra de Deus, deturpando aquilo que Deus queria dizer, que o nazismo foi dessa forma também, que opressões ao longo de todo o mundo aconteceram e acontecem, porque usam a palavra do Senhor para trazer morte, ao invés de trazer vida. A pergunta que fica nos nossos corações é, a forma que lemos a palavra de Deus traz vida ou traz morte para nós e para quem está ao nosso lado? Mas Jesus, ele vai continuar a falar o seguinte, ele pergunta para ele o que é que você tem lido, como é que você interpreta, e aquele homem, ele vai dar uma aula aqui para Jesus, entre aspas, né? Ninguém daria aula para Jesus. Mas ele vai falar aquilo que as pessoas tinham já em mente. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E também ame o seu próximo como a si mesmo.
ele utiliza aqui uma prática chamada de midrash, é juntar alguns textos bíblicos para explicar e chegar numa conclusão final a respeito disso. Só que, quando Jesus responde para ele, ele fala o seguinte: você respondeu bem, vá, faça isso e viva, e tenha vida plena, e tenha vida abundante. Mas o homem, ele pergunta apenas uma coisa: mas quem é o meu próximo? Talvez no entendimento dele, ele sabia, ou ele achava que estava amando a Deus sobre todas as coisas, mas ele estava em dúvida ainda como devia amar o próximo. O versículo que ele cita, que Jesus também cita lá em Mateus e em Marcos, dos 2 grandes mandamentos, se encontra lá em Levítico, no capítulo 19 e 18. Na interpretação de muitos naquela época, achava que amar o próximo era amar quem fosse do seu povo e, no máximo, quem fosse um estrangeiro dentro lá da sua região, da sua sociedade. E parava por aí. Ou seja, algumas pessoas não eram consideradas como próximo. Eles não tinham essa ideia disso. Inclusive, tem um livro que a gente considera como apócrifo, chamado Eclesiástico, que ele vai dizer algo que meio que sustenta essa ideia de que algumas pessoas podem ser consideradas próximas e outras não. Lá em Eclesiástico, capítulo 12, Eclesiástico, capítulo 12, versículos de 1 a 4, diz bem assim: se você faz o bem, saiba quem o faz, e assim terá gratidão pelo bem que fez. Faça o bem ao piedoso, e você encontrará retribuição. Se não for dele, do piedoso, será da parte do Altíssimo. Não há benefício para quem permanece no mal, para quem se recusa a dar esmola. Ajude o homem piedoso, e não colabore com o pecador. A ideia dominante era essa: algumas pessoas próximas, outras pessoas não quero nem saber, não vamos nem iniciar aqui um relacionamento de proximidade com ele. A ideia do nosso mestre da lei aqui, muitas vezes é uma ideia que está viva no nosso coração, porque achamos que algumas pessoas, se não expressamente falando, se não colocado em papel ou colocado em alguma conversa com quem você já teve, mas dentro do nosso ser, lá dentro da nossa alma, nós fazemos sim as nossas distinções de pessoas. Aquelas pessoas com quem achamos que devem ter a nossa atenção, ter a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, e aquelas que não. Se você parar para pensar um pouquinho e for bem honesto com você mesmo, você vai chegar a essa conclusão. E nós temos muita dificuldade em entender que o caminho para uma vida de acordo com a vontade de Deus não pode ser dissociada da obediência aos 2 mandamentos. Não existe amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo. Quando Jesus fala do grande mandamento, ele une os 2 também. E o próprio João, lá quando ele escreve a sua primeira epístola, 1 João capítulo 3, ele vai dizer: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Na mesma carta de João, lá no capítulo 4, ele vai dizer, a partir do versículo 20: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Assim como aquele homem, como mestre da lei, precisamos entender que é impossível amar a Deus e não amar o nosso próximo. Não existe essa possibilidade. E aí Jesus, para não trazer um tratado teológico, para não dizer como é que você deve amar, ou melhor, o que é que significa amar o próximo, ele vai trazer um exemplo que é a melhor forma de entendermos na prática o que é que significa amar o próximo. Só que Jesus, ele utiliza aqui uma prática chamada de reorientação a partir da desorientação. O que é isso? Imagina que você está assistindo um filme. Vou usar aqui uma analogia
do nosso querido pastor Paulinho. Você começa a assistir um filme, e aí você está assistindo um filme com alguém. Não sei quem é na sua casa dessa forma, lá em casa sou eu. Eu tento descobrir o final antes do final. Então eu começo a assistir e quem matou foi fulano. Ou então, eles vão casar. Não vai dar certo isso aí, eu tento adivinhar. Só que assim, alguns filmes que tem um roteiro muito lógico, né? A gente acaba acertando. Mas tem aqueles que acontece o famoso plot twist, é isso? A gente começa lá e caramba, olha a ideia do escritor, do redator, do diretor que ele teve. Jesus, ele utiliza isso frequentemente nas suas parábolas. Ele começa a contar a parábola dele, e ele começa dizendo o seguinte: tinha um homem que foi espancado, ficou quase morto. Isso aí era muito comum naquela época. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada extremamente perigosa. Então o que Jesus fala aqui não é nada que está fora do conhecimento deles. Eles sabem disso. Eles conhecem que fatos como esse relatado na parábola existia, não é algo fantasioso. Até aí, ok. Aí ele fala: desce um sacerdote, vê, mas vai embora, passa pelo outro lado. Depois, desce um levita, da mesma forma, vê e passa do outro lado. Se a gente parar para imaginar o que eles estavam lá, a cara de apreensão, uma boa história contada por Jesus. Talvez um falou para o outro: agora ele vai dizer que vai passar um judeu. Agora vem aí um judeu. Por quê? Porque naquela época, eles dividiam a sociedade lá entre essas três classes, dentro da religião. Existiam os sacerdotes, o alto clero da religião, os seus auxiliares levitas e o resto, o povo lá, os religiosos como um todo. A lógica da história é trazer o quê? Trazer um judeu para salvar aquele bom samaritano. Seria o herói da história. Aí Jesus fala: e desce um samaritano. E aí as coisas começam a ficar, eu acho que as caras e bocas não foram as melhores possíveis. Jesus, ele desorienta aquele povo ali, porque eles estavam acostumados com aquele sistema. Ele fala: não, o próximo daquele homem, quem ajudou foi um samaritano. E você deve saber, ou já ouviu falar, que eles não se davam bem, samaritanos e judeus. E aquele samaritano vai ajudar aquele homem que estava lá quase morto. O que Jesus ele quer falar quando ele diz dessas três situações, da situação dos assaltantes, da situação do sacerdote e levita e da situação do bom samaritano, é que existem três formas da gente seguir a nossa vida. A primeira forma é uma forma opressora, ou uma forma antipática à dor alheia, antipática mesmo, querer o contrário das necessidades do outro, representada pelos assaltantes. Os assaltantes não estão aqui apenas como um acessório da história. Existe uma forma de viver assim. E aqui não necessariamente de violência física, mas qualquer tipo de violência, ou qualquer tipo de agressão que a gente pode ou não cometer ao longo da nossa caminhada. Jesus fala: existe essa forma de viver, a forma opressora, a forma antipática, ou a forma do entendimento do que o que aquela pessoa tem, eu quero. Então o que você tem é meu, o que você tem, eu quero. Depois ele continua falando o seguinte: existe outra forma de viver também, que é a forma de quem abandona, a forma apática, a forma de que o que é meu, o que é seu, e cada um vive a sua vida. Afinal, como alguns dizem, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Então, cuide do seu, que eu cuido do meu. Sacerdote e levita, sem querer entrar e tocar na dor do outro. Mas Jesus, para a surpresa de todos, trazendo o samaritano para a história, ele vai dizer o seguinte: existe a forma do reino de se viver, que é a forma que acolhe, a forma que socorre, que cura e que cuida, a forma da empatia. Mas não só empatia, porque aqui a palavra
que tem lá do original, ele quer trazer que aquele homem, o samaritano da história, ele se moveu de íntima compaixão. E o original quer dizer o seguinte, que doeu nas entranhas dele, ou seja, onde de mais íntimo que ele tinha, foi tocado. E aí não é ter apenas o mesmo sentimento, mas é sentir a mesma dor que aquele homem que estava lá sentiu. O que Jesus ele quer falar na história é que existem formas de vida contrárias ao reino, mas de acordo com a cultura dominante. E o que ele quer dizer é que, através do seu Espírito Santo, ele quer curar o nosso olhar. Ele quer curar a forma que nós enxergamos o mundo. Porque na história, o que o escritor Lucas vai dizer aqui, deixar bem claro, é que todos viram, mas um viu diferente. O sacerdote vê, passa de lado. O levita vê, passa de lado. O samaritano vê. E aí ele continua numa aproximação. Ele vê, ele aproxima e ele toca. Lá no versículo 33 do capítulo 10 da parábola diz o seguinte: mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, ou teve íntima compaixão, mexeu internamente, as suas vísceras foram tocadas, assim, literalmente falando. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O Evangelho de Lucas, que é o evangelho que mais fala sobre o ministério de Jesus com os excluídos, com os pobres, com as mulheres, com as crianças, mas também é o evangelho que mais fala do agir do Espírito Santo na vida daquele que entende e recebe o Evangelho de Jesus. Ele quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele quer transformar a nossa forma de olhar e enxergar a realidade à nossa volta. E quando Jesus ele vai falar a história, ele diz o seguinte, aconteceu que estava descendo um sacerdote lá. Ou em outras versões vai dizer, coincidentemente, a ideia que Jesus quer falar é o seguinte: nós estamos envolvidos nessa realidade que fere, que machuca, onde tem pessoas ao nosso lado que estão precisando serem olhadas com um olhar transformado pelo Espírito Santo. Está à nossa volta. E você pode pensar, mas é muita gente. Se você não consegue mudar o mundo e ninguém consegue, mude o mundo de quem está à sua volta e quem você consegue fazer. Faça isso. Nós somos dotados por Deus pelos seus dons, as nossas vocações. Temos muito em mãos que podemos contribuir com alguém. E quando falamos em contribuir, sempre vem à nossa mente a questão financeira, mas não é só isso, meu irmão. Não é só isso, minha irmã. Existem várias e várias formas de sermos usados pelo Espírito Santo para olhar diferente, para olhar com os olhos do Evangelho e tocar e cuidar sem preconceito, sem distinção. Porque o que Jesus ele fala aqui na parábola é que a proximidade que temos uns com os outros não é uma proximidade pelo julgamento que fazemos, mas é uma proximidade intencional. Quando o homem pergunta, o mestre da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? A ideia que passa é que ele queria julgar quem deveria ser próximo ou não. E Jesus ele reverte a história e fala o seguinte: quem se fez próximo? A proximidade, ela não é através do nosso julgamento, mas ela é através da nossa intencionalidade. E essa é a ação do Espírito Santo que Lucas traz aqui em seu Evangelho. A minha oração para a minha vida, mas para a vida de todos, é que a gente entenda que o Natal, ele significa muito, mas ele mexe com as estruturas da nossa vida. Que o Natal,
precisa ser entendido, que esse nascimento de Jesus, ele precisa ser entendido como um convite de reflexão acerca da forma que vivemos e que lidamos com o mundo à nossa volta. Para que a gente consiga enxergar onde Jesus estaria falando: ai de você, Jonathan, porque enquanto outros estão chorando, você está rindo. Ai de você, Jonathan, que ao invés de você estar com seu irmão que tem fome, você está farto, sem compartilhar o que tem. E esses são só exemplos que Lucas traz aqui, mas tem várias e várias formas. Ai de você que tem alguém do seu lado precisando de um abraço, de uma palavra de consolo, de um ouvido atento, mas você está ocupado demais com a sua agenda, ou preocupado demais em não se tornar impuro, em tocar em alguém que poderia trazer mais problemas para a sua vida. A minha oração é essa para a minha vida: que o Espírito Santo do Senhor incomode meu coração, incomode meu espírito, para que eu possa olhar dessa forma, olhar pelos olhos do Evangelho. Que possamos andar por onde quer que a gente vá, com os nossos olhos bem abertos, com os nossos corações bem abertos, para enxergar e entender a dor do outro, a necessidade do outro, e que o Espírito Santo mova as nossas vidas, para que possamos nos fazer próximos uns dos outros. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo habita em nós. E a oração que fazemos, Deus, é que possamos entender cada vez mais qual é a Tua palavra, Deus. Entendermos cada vez mais qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E entendermos qual é a forma que devemos agir no mundo, Deus. O Senhor tem nos dado tanto, Pai. Nós somos extremamente abençoados. Só em estarmos aqui, reunidos nessa manhã, Pai, vivos, já é motivo de muita alegria, Pai. Abre os nossos olhos para enxergar as dádivas que o Senhor tem dado para nós. Mas não nos faz, Deus, represas que contém, que retém, mas nos faz rios para agir e passar pela vida do próximo. E que aquilo, Pai, de alguma forma que está seco, possa se tornar verdejante, Deus. Que possa ser transformado, Pai. Nós acreditamos no Teu poder, mas também acreditamos que o Senhor age muitas e muitas vezes através das nossas vidas. E o que queremos ser é agentes, Pai. Agentes de reconciliação, agentes de consolo, agentes de cura, Pai. Nos ajuda, Deus, a enxergar todas as formas que podemos, Pai, amar quem está à nossa volta. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.